Bom, eu sempre tive uma condição financeira muito boa, muito alta mesmo. Na minha casa era meu pai e minha mãe, meu irmão mais velho, eu, do meio, e um irmãozinho caçula. Nós três, como filhos, tínhamos uma vida extremamente maravilhosa. Meu pai, dono de fazenda, de casas, a gente ia pra praia, ele sempre alugava lanchas, íamos pro meio do mar, fazíamos viagens. Nossa vida era uma condição assim maravilhosa, já fomos pra fora do país, fazíamos muitas coisas juntos. Até minha mãe descobrir que o meu pai tinha uma amante. Depois daquele momento, nossa vida virou de cabeça pra baixo, porque minha mãe não quis continuar casada com ele, eles brigaram e decidiram se separar. E durante a separação, a minha mãe, como não queria gastar dinheiro alugando casa, nem nada do tipo, ela não sabia meio que o que fazer, decidiu que mudaríamos pra casa pra casa da minha avó, só que uma casa que ninguém morava nela, era uma casa antiga que tava lá, tava parada aquela casa. E eu já dei ideia de morarmos dentro da casa da minha avó mesmo, porque a casa dela também era muito boa, também era muito bonita, tinha muitos quartos. Minha mãe não queria misturar a família novamente, decidiu que teríamos o nosso canto. Então ela foi lá na casa da mãe dela, da minha avó, e pegou a chave e fomos mudar pra essa casa antiga, né? Quando nós mudamos pra essa casa, a casa era bem mais velha. Minha mãe continuou trabalhando, minha mãe ganhava muito bem na época, mesmo sem o meu pai, claro que não era como ele, meu pai era rico, a minha mãe já era classe média. E as coisas começaram a apertar na nossa casa. Então, como que nós não tínhamos mais empregada, automaticamente eu tomei toda a responsabilidade, né? Nessa época eu tinha 12 anos. E como meu irmãozinho tinha 1 ano e meio, toda a responsabilidade que era da babá, da empregada, ficou pra mim. Então eu tinha que começar a acordar cedo, meu irmão ficava com ele até eu chegar da aula, fazia mamar pra ele, mas eu chegava, eu tinha que sair correndo, fazer almoço, lavar vasilha, lavar mamadeira, lavar roupa, trocar fralda, dar banho, fazer dormir, como se fosse o meu filho, né? Às vezes quando ele sentia dor, eu que tinha que pegar ônibus, já peguei transporte público pra levar ele em hospital também, público. E assim, a minha vida foi virando, nossa vida foi virando uma bagunça, né? E o meu pai é o meio que não dava tanta importância mais pra gente. Ele já cortou, assim, as coisas que ele fornecia pra gente, mas ele continuou dando ali uma pensãozinha básica pra minha mãe, em nome de nós três. Acabava que o dinheiro da pensão dele era um dinheiro, mesmo que fosse básica, por ser rico, era uma pensão alta, né? Só que a minha mãe, ela começou a juntar o dinheiro da nossa pensão na conta dela, então ela não passava esse dinheiro pra ela. Então, as dificuldades que nós passávamos, era meio que minha mãe fazia a gente passar porque ela ficava com dinheiro pra ela. E com o tempo, eu fui percebendo que eu tava como uma completa dona de casa e mãe. E eu lavava, passava, cozinhava, guardava vasilha, fazia comida, cuidava dos meus irmãos, porque até eu de 15 anos não fazia nada, quem tinha que fazer era eu. E eu tava completamente responsável por tudo, uma mulher, completamente uma mulher. E nisso foi durante um período, eu tava ali com 13 anos de idade, quando a minha mãe decidiu que gostaria de mudar de cidade. Nós morávamos em Brasília, ela arrumou um emprego melhor em Goiânia pra ganhar bem melhor, decidiu se mudar. Só que pra mim foi revoltante mudar, eu não tava afim de mudar porque eu queria fazer minha faculdade em Brasília, viver minha vida em Brasília, eu sempre amei Brasília. E eu não deixaria Brasília pra morar em Goiânia. E minha mãe disse, então fica, pois eu vou com seus irmãos que eu tenho que estar lá daqui 3 dias pra fazer a entrevista de emprego, eu não vou perder essa oportunidade e não vou ficar aqui com graça com você, ou você vai ou você fica. E o meu irmão falou, eu vou. E o pequenininho óbvio, minha mãe falou que levaria. Minha mãe juntou todo o dinheiro, né, durante esse ano aí que ela ficou junto à pensão do meu pai, tudo isso, juntou o dinheiro do emprego dela e foi pra Goiânia. Chegando lá, ela ficou na casa de uma amiga dela, ela foi aprovada no trabalho, ela passou e ela começou a vida dela lá. Ela disse, minha filha, eu vou morar aqui a partir de agora, vou comprar um apartamento pra mim. E se você quiser, você vem, se você não quiser, você fica aí. E eu falei, meu Deus, o que eu faço da minha vida agora? E aí minha mãe pegou e comprou um apartamento, né, com dinheiro. E eu comecei a não receber o dinheiro da pensão do meu pai, mesmo assim. E claro que as coisas começaram a apertar muito, porque minha mãe tava me dando dinheiro, só que ela me dava assim, a parte dela e mais do que eu precisava. E não dinheiro pra me sustentar, porque se eu pegasse a pensão do meu pai com a pensão da minha mãe, dava pra eu me sustentar tranquilo. E as coisas começaram a dificultar pro meu lado. E foi onde eu comecei a pesquisar na internet cursinhos com os dinheirinhos que eu ganhava, pra eu poder fazer alguma coisa, vender alguma coisa, trabalhar de alguma coisa. E foi onde eu achei lá um cursinho pra fazer unha. Eu comecei a fazer unha, depois eu comecei a trabalhar de diarista, comecei a trabalhar de babá pela cidade, porque eu só tinha 13 anos de idade, não tinha como eu trabalhar de carteira assinada, eu era uma criança, né? E eu não queria também morar com os meus avós, porque eu tava gostando da experiência de morar sozinha, de ter a minha responsabilidade, de ter a minha casa, né? E eu continuei vivendo ali.
E aí foi quando eu decidi que eu ligaria pro meu pai, contaria pro meu pai tudo que tava acontecendo pra ver se ele me ajudava, e parava de mandar o meu dinheiro da pensão pra minha mãe e mandava pra mim, ou se, sei lá, se ele me aceitava na casa dele, porque ele morava numa casa muito top, tinha tudo na casa dele. Pra mim seria incrível. E sabe o que meu pai fez? Ele disse pra mim que era melhor eu continuar morando na onde eu tava mesmo, que eu ia me tornar muito mais mulher do que morando com ele, porque eu já tava mais responsável, e até porque também não dava pra morar com ele, porque a amante que ele traiu a minha mãe, né, eles ficaram juntos, e eles acabaram casando, e ela mudou pra dentro da casa dele, e ela não gostava de mim. E por ela não gostar de mim, era melhor cada um do seu canto pra não ter desavença de família. Aquele famoso ditado, né? Uma mãe nunca troca um filho por um homem, mas um homem sempre troca um filho por uma mulher. Apesar de que, com tantas histórias que a gente lê, isso não é verdade. Muitas mães também trocam os filhos por homens. Mas enfim, eu fiquei bem abalada e eu falei, mas como ele poderia me ajudar? Ele disse que faria, então, o possível pra não mandar o dinheiro mais pra minha mãe e mandar pra mim. E a partir daquele momento meu pai começou a pagar a pensão pra mim. E com o dinheiro da pensão as coisas começaram a melhorar. E eu comecei a juntar esse dinheiro. Eu falei, vou mudar de vida. Eu já tinha um dinheirinho guardado, porque eu já tinha um dinheiro de um tempinho guardado na conta poupança, porque eram coisas que eu não mexia. E eu comecei a ter interesse mais em saber como funcionava. Pedi pra minha mãe meu cartão. Meu pai começou a depositar esse dinheiro pra mim. E eu comecei a juntar. Quando eu fiz 17 anos de idade, desde os 13, morando sozinha na minha casa. Claro, meu pai ia lá me visitar, minha avó também. As pessoas acabavam indo lá, vendo como que eu tava. E eu sempre tive muita responsabilidade. Eu decidi que eu ia comprar uma casa pra mim. E aí eu fui e falei pro meu pai pra ele me ajudar a ir no banco comigo, comprar uma casa pra mim, que eu não queria mais morar na casa da minha avó, queria morar na casa que era própria minha. E o meu pai foi comigo e me ajudou, né, colocou a casa ali no meu nome. Eu peguei todo o dinheirinho que eu tinha juntado dos meus 13 até os meus 17, dei entrada numa casona pra mim. E eu fui morar sozinha com 17 anos de idade dentro da minha própria casa. E depois daquilo, eu conheci um rapaz ainda no último ano do colégio. E a gente deu muito certo, nós dois nos casamos. Hoje eu sou mãe, eu sou casada, eu sou muito feliz e faço faculdade de medicina, tô concluindo o meu curso de medicina graças à minha responsabilidade, que eu tenho certeza que morar sozinha não foi ruim, morar sozinha foi bom. E eu vi que eu realmente precisei disso pra estar aqui hoje. Talvez se eu tivesse ido com a minha mãe ou se eu tivesse morado com meu pai, a mordomia teria me trazido tantas coisas assim de mão beijada que eu não saberia valorizar outras coisas e nem colocar o meu pé no chão e saber o que eu queria pra mim de verdade. Então eu também olho para os meus filhos e quero passar com eles tudo que eu não passei com os meus pais. Porque por mais que eu tive tudo, tive casa, carro, viagens, faculdade de medicina, eu não tive a presença deles. Eu não tive o amor, o carinho, a atenção deles. Quantas vezes eu chorei e não quis um pai e uma mãe, eu quero dar para os meus filhos tudo que eu não tive dos meus pais em quesito emocional.